Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Hélida e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde nós iremos estudar hoje radiciação. É um assunto que vocês comentaram muito lá naquele primeiro vídeo que eu enviei, de boas-vindas. Lembra que eu pedi para vocês falarem para mim lá o conteúdo, ou o que você tinha mais dificuldade em matemática? Muitos de vocês falaram que era calcular raiz quadrada, raiz cúbica, calcular a raiz de um número, né? Que é esse símbolo aqui, ó. Calcular a raiz de um número nada mais é que você calcular o processo inverso da potenciação, que foi o que nós estudamos aí durante essa semana. A gente estudou notação científica, depois estudou potenciação, e hoje vamos estudar a radiciação. Tudo que envolve radiciação nós vamos estudar hoje nessa aula, certo? Então, faça aí suas anotações, né, dessa aula, e se tiver qualquer dúvida, vocês já sabem aonde me encontrar, pelos comentários, pelo Messenger, WhatsApp, tá bom? Então, vamos começar aí, tirar todas essas dúvidas, né, desse símbolo aqui, que é muito fácil, tá? Então, se você prestar bastante atenção, você vai ver que é muito fácil. Então, vamos lá, aqui. A radiciação é a operação inversa da potenciação. É tipo assim, ó, quando eu pergunto para você, qual que é o inverso da adição? Aí você fala para mim, subtração. Qual que é o inverso da multiplicação? Professor, é a divisão. E vice-versa. Nessa parte aqui, quando a gente fala de raiz, de radiciação, a gente sabe que o inverso da radiciação é a potenciação. Então, aquela raiz, ela pode virar uma potência, ou então a potência, ela pode virar uma raiz. Vamos entender isso aqui melhor, então. Ó, quando eu coloco assim, raiz quadrada de 4, muitos de vocês aí sabem. Raiz quadrada de 4. Por que é raiz quadrada? Olha só, quando não aparece nada aqui nesse índice, tá? O número que fica aqui, ele é chamado de índice. Quando não aparece nada, você sabe que tem um 2 ali. Só que a gente não escreve, não coloca assim. Fica feio, né? O certo é você colocar nada. Aí, quando você quer uma raiz cúbica, aí você precisa identificar que é raiz cúbica. Quando eu quero raiz quinta, você precisa identificar. Tá? Então, quando não aparecer nada, aí é raiz quadrada. Quando aparece 3, raiz cúbica, raiz quinta e assim por diante. Tá, mas o que significa, então, raiz quadrada de 4? E só para a gente ir entendendo aqui os nomes, ó. Esse símbolo da matemática aqui, ele é o símbolo da raiz, né? Para você calcular a raiz. Ele é chamado de radical. O símbolo ele é chamado de radical. O número que está lá dentro desse radical, ele é chamado de radicando. São nomes, tá? Então, é só para a gente poder identificar aí. E quando você calcula o resultado aqui, dessa raiz, você encontra o resultado 2. Tá? Então, a raiz quadrada de 4 vale 2. Por isso que esse 2 aqui ele é chamado de raiz. Tá, então, os nomes aqui, tranquilo, né? Ó, radical, aqui é o índice, aqui é o radicando e o resultado é a raiz. Mas por que é 2? Porque se eu pegar 2 vezes 2, isso aqui vai dar 4. O que você está procurando? Um número que você multiplica por ele, ó, 2 vezes, que dá o resultado que está lá dentro, que é 4. Isso aqui é uma raiz perfeita, né? Porque tem como a gente calcular assim. Se eu pergunto para vocês, ó, qual que é a raiz quadrada de 9? Aí você vai pensar, que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que dá 9? Não é o 3? Ó, 3 vezes 3 dá quanto? 9. Então, o resultado é 3. Você está procurando um número que você vai multiplicar por ele mesmo que vai dar esse resultado aqui. Aí, existem várias raízes perfeitas. Ó. O próximo seria 16, dá 4. Por que é 4? Porque 4 vezes 4 é 16. Se eu pegar a raiz quadrada de 25, dá quanto? 5. Por quê?
5 vezes 5 é 25. Se eu pegar aqui raiz quadrada de 144. Ixi, professora, ficou difícil agora. O que você pode fazer aqui? Você pode fazer os testes para você encontrar ali a raiz de 144, ou então você pode fatorar esse número, que é o que eu vou mostrar depois. Que é mais fácil a gente fazer o teste. Ó. Vamos testar aqui. 9 vezes 9, 81. Então, não é o 9. Se eu pegar o 10 vezes 10, dá 100. Também não é o 10, né? Se eu pegar 11 vezes 11, 121. E se eu pegar 12 vezes 12, olha só, dá quanto? 144. Ou seja, a raiz quadrada de 144 vale 12. Por que é 12? Porque 12 vezes 12 é 144. Só que não existe só raiz quadrada, né? Não é só o 2 que pode aparecer aqui, pode aparecer outros números. Se aparecer outros números, vou colocar aqui, tipo aqui, qual é a raiz cúbica de 8? O seu pensamento tem que ser o mesmo, só que agora você tem que multiplicar o número quantas vezes? Olha lá, 3 vezes. Vamos começar aqui, se eu pegar o 1, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, né? A gente já sabe que não é o 1. Se eu pegar o 2, 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo que eu estou multiplicando o número 3 vezes? Por quê? É raiz cúbica. Isso aqui dá quanto? 8. Olha que legal. Então, qual que é a raiz cúbica de 8? 2. Por quê? 2 elevado ao cubo, né? O 2 3 vezes dá quanto? 8. Por isso que é o inverso da potenciação aqui. Se eu pegar o 3 agora, multiplicar o 3 3 vezes, não dá 27? Então, quer dizer que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por que é igual a 3? Aí você pode explicar que 3 ao cubo é igual a 27. Ou seja, você pegar esse 3 aqui e multiplicar ele 3 vezes, né? Tem que ser o mesmo número, dá 27. Certo? Então, calcular a raiz é isso, é procurar um número que você vai multiplicar por ele mesmo que dá esse valor ali. Então, a radiciação, ela tem a ver com raiz. Raiz tem a ver com esse símbolo aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um número aqui dentro, vou escolher um número, 81. Aí, você vai analisar qual é o índice que está aqui, no caso, quando não tem nada, tem o 2, tá certo? Então, você vai procurar um número que você vai multiplicar ele 2 vezes, que vai dar 81. No caso, é o 9, né? Por que é o 9? Porque se eu pegar ali 9 vezes 9, dá quanto? 81. Então, o resultado de raiz quadrada de 81 vale 9. Aí, agora, se eu pego, vamos supor, se eu pego raiz, vamos pegar uma raiz quarta. Raiz quarta de 256. Aí, agora, você tem que pensar em um número que você vai multiplicar quantas vezes? 4 vezes, tá? Você tem que pegar esse número e multiplicar ele 4 vezes e tem que dar esse resultado que está lá dentro. Se não der esse resultado, aí tá errado. Então, vamos pensar aqui. Eu vou começar no 2. Vou fazer o teste, 1, 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, não é o 2. Tem que dar 256. Vamos testar o 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Não é o 3. Vamos testar o 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64. E 64 vezes 4, se você fizer aí, vai dar 256. Ou seja, qual é o número que você vai multiplicar 4 vezes que vai dar o número que está lá dentro desse símbolo? O 4. Então, o resultado aqui dessa raiz quarta vale 4, certo? Só que, às vezes, você não vai encontrar uma raiz tão bonita como aquelas que a gente acabou de fazer aqui, ó. A gente fala que são raízes perfeitas, porque a gente já encontra direto. Tipo aqui, se eu falar para vocês, olha, qual que é a raiz quadrada de 24?
Aí você vai falar assim, ah, não existe, né? Não tem assim, um número exato que vai dar 24. Né? Porque se eu pegar 4 vezes 4, dá quanto? 16. Agora, se eu pegar 5 vezes 5, dá quanto? 25. Ou seja, não tem um número que vai dar 24, assim, que exato, tá vendo? Um número inteiro, tipo 4, 5, que vai dar 24. Aí, o que você vai fazer? Então, presta bastante atenção no que eu vou fazer aqui para calcular essa raiz de 24. A gente vai simplificar ela, tá? Então, a gente vai usar aqui um método de simplificar essa raiz aqui. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar esse 24 e vai fatorar ele. O que é fatorar? Vocês lembram aí? Passa o traço do lado. Aí a gente vai começar a dividir o 24 aqui por números primos. Você lembra quais são os números primos? Se você não lembra, anota aí. Ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. São números que você só divide por um e por ele mesmo. Então, são esses números aqui que você vai usar para decompor o número ali, tá? Para decompor o 24. Então, vamos lá. O 24, ele divide por 2? Divide. Ó. Então, vou colocar o 2. 24 dividido por 2 dá quanto? 12. Vou dividir de novo por 2. Tá vendo? O 12 ainda divide por 2. Dá quanto? 6. O 6 ainda divide por 2? Divide. Então, continua com 2. Você só vai passar para o próximo número aqui, ó, quando não conseguir mais dividir. Tipo aqui, agora vai dar 3. O 3 divide por 2? Não. Né? Não vai dar exato. Então, a gente vai dividir aqui por 3, que vai dar 1. Quando chegar no 1 é porque acabou. Agora, olha a sacada que a gente vai fazer. Presta atenção aqui. Qual que é o índice? Ó, professora, não aparece, o índice vale 2. Você vai pegar esses números que estão aqui na decomposição e vai fazer parzinhos, ó. Por quê? Porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, se fosse um 3, aí você ia fazer triozinho. Tá certo? Então, aqui, ó. Você vai pegar aqui esse 2 com esse 2, são um parzinho, tá vendo? Esse 2 tem parzinho para ele? Não, né? Ele tá sem par. E esse 3 aqui também tá sem par. Só esse vermelhinho aqui que tá feliz aí com seu parzinho, né? Por que eu tô fazendo isso? Porque você vai pegar aqui, ó. Vai escrever o símbolo. O 24, você vai escrever aqui 2 ao quadrado. Porque esse 2 aqui, ó, ele tem parzinho, tá vendo? 2 ao quadrado. Esse 2 tá isolado, não tem ninguém. E esse 3 também tá isolado, não tem ninguém. Aí você vai fazer o seguinte, como esse 2 é igual a esse 2 aqui da raiz, que tem parzinho, você vai colocar esse número lá para fora. Ó. O que tem par tá feliz, vai para fora. Vamos colocar ele aqui, ó. Foi para fora. Esse 2 e esse 3 não está feliz, né? Porque não tem par. Então, quer dizer, pode estar feliz, né? Sem par também a gente consegue ser feliz. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Tá? Então, é só para a gente criar uma analogia aqui. Então, esse 2, esse 3 que está sozinho aqui, ele não vai sair, ele vai ficar lá dentro, que dá 6. Ou seja, raiz de 24, você pode escrever aí como sendo 2 raiz de 6, que é a mesma coisa. Você apenas simplificou aquela raiz. Tá certo? Se a gente fazer mais um, você vai entender melhor. Vamos fazer aqui. Vou pegar uma outra raiz. De 180. Vamos pegar uma maior aqui. Raiz de 180 não é exata. Vai dar um número com vírgula. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que acabar simplificando aqui essa raiz. Como que você vai fazer? Daquele mesmo jeito, ó. Vai pegar o 180, vai fatorar ele, usando os números primos. Você já anotou aí, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Começa com 2. Ó, vou começar dividindo por 2. Que dá quanto? Dá 90. Por 2 ainda dá. Que dá quanto? 45. Pronto. Então, por 2, né? Já deu. Porque aqui é ímpar, não vai mais dividir por 2. Vai passar para o próximo. O 45, ele divide por 3? Divide. Então, você vai dividir por 3.
Vamos colocar aqui, ó, 3, dá quanto? 15. Ainda dá por 3? Dá. Então, continua por 3. Dá 5. Não dá mais por 3, vai para o próximo, que é o 5, né? E dá por 5, aqui sobra 1. Daquele mesmo jeito, ó. Analisa qual é o índice. O índice vale 2 porque não tem nada. O que você vai fazer aqui? Parzinhos. Ó, esse 2 tem parzinho para ele? Tem, olha que lindo. Tem parzinho. Esse 3 tem parzinho? Também, olha. O único que não tem par ali é quem? O 5. É o isolado, né? Da vez. Então, quer dizer que isso aqui é 2 ao quadrado, esse aqui é 3 ao quadrado e esse aqui vale 5. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vai escrever o símbolo. Agora, o 180, você vai escrever ele como sendo 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5. E como eu falei anteriormente, ó, os que tem parzinho, o que vai acontecer com eles? Vão se libertar. Vai para fora, ó, o 2 e o 3. Eliminando ali, porque a gente está dividindo. Ó, aqui não vale 2? 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. E vai sobrar o que lá dentro? Só o isolado, que é o 5. 2 vezes 3 dá 6, raiz de 5. Então, isso, raiz de 180, né? Como não tem exato, igual aquele que a gente estava fazendo ali atrás, né? Nas páginas anteriores, isso aqui é 6 raiz de... Ó, 6 raiz de 5. 5 quase não saiu. 6 raiz de 5. É a mesma coisa, tá? Só que a gente está simplificando. Está escrevendo essa raiz de 180 de uma forma diferente. A gente está escrevendo como 6 raiz de 5. Vamos fazer mais uma para a gente entender melhor aqui. Vamos pegar agora, não vamos fazer mais parzinho, não. Vamos fazer triozinho. Cubo de 3 ali, ó. Vamos fazer, juntar de 3 em 3 agora. Vou pegar aqui, 1512. Do mesmo jeito, ó. O que você pode fazer? Vai fatorar isso aqui. 1512, passa o traço e vai dividir lá pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Começa lá com o número 2, tá? Começa com 2. É divisível por 2? É. Nós vamos dividir aí por 2. 1512 e divide por 2. Aqui vai dar 756. É número par, então ainda dá por 2, né? Você pega esse número e vai dividir ele por 2. Deu 378. Como ele é par, ainda dá para a gente dividir por 2. Que dá 189. 189 não é divisível por 2, então acabou a divisão por 2. Vai para o próximo. Ó, tem que ser sempre para o próximo. 3. Será que isso aqui divide por 3? Divide. Você pega o 189 e divide por 3. Dá 63. 63, será que divide por 3? Divide também, né? Que dá quanto? 21. 21 ainda divide por 3? Divide, que dá quanto? 7. O 7 divide por 3? Não, vai para o próximo. Qual é o próximo? Olha lá, 5. Não divide por 5, quem é o próximo? 7. O 7 ele divide por 7. Vai dar quanto aqui? 1. Que aí acabou. Tá certo? Então, após você fazer isso, aqui, ó, de fatorar o número, o que você vai fazer? Você vai analisar o índice. Ó, o índice vale 3. Ah, então eu vou precisar fazer trio. Tá vendo? Ó, o 2 aqui tem trio para ele? Tem, olha, tem 2, 3, mas são 2, 3. Não, 3, 2, né? Falei ao contrário, são 3 números 2 aqui. Ó, tem trio ali para esse 3? Tem também, ó. Trio. Por que é trio? Porque aqui é 3. E o isolado, que é quem? O 7. Então, aqui a gente tem 2 elevado ao cubo. Aqui a gente tem 3 elevado ao cubo e o 7, coitado, isolado. Aí aqui vai ficar, ó, raiz cúbica. Você vai escrever lá o que você encontrou. 2 ao cubo, 3 ao cubo e o 7, certo? Os que tem cubo, né, que tem 3, vai para fora, tipo 2 e o 3. O 7 tem cubo aqui também? Não. Então, ele continua lá dentro.
2 vezes 3 dá 6, raiz de 7. Então, raiz cúbica desse número, 6 raiz de 7. Certo? Ó, então, só recapitulando aqui o que a gente estudou nessa aula. Aqui a gente viu o que significa, né, essa raiz. O que é calcular a raiz? É você pegar um número e multiplicar por ele mesmo, né, isso quando é raiz quadrada, que dá o resultado. Pode ter raiz cúbica, mas aí quando esse índice for 3, você tem que pensar no número que você vai multiplicar 3 vezes. Todas essas raízes aqui, elas são perfeitas, né? Olha, são perfeitas porque você encontra o resultado exato. Já essas raízes aqui, quando a gente faz o cálculo por decomposição, tipo raiz de 24, não é perfeito. Se não é perfeito, você vai fazer esse processo que a gente aprendeu aqui agora, de fatorar, a gente eliminar os que são iguais ali, né, para simplificar e encontrar o resultado, tá certo? Então, eu vou deixar para vocês aí alguns exercícios, tá? São 3 exercícios para vocês aí estudar o que a gente viu nessa aula, tá? Então, se tiver qualquer dúvida, você já sabe onde pode me procurar e nos vemos aí, então, na próxima aula, tá certo? Então, até na próxima semana. Tchau, tchau, gente.